Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade ao nosso tema de histologia, hoje nós vamos trabalhar, então, o tecido nervoso, tá? O tecido nervoso é um dos tecidos que mais é cobrado em prova, tá? Junto com o sistema nervoso, que é visto na frente 2, tá certo? Então, as coisas vão se encaixando aí. A gente separa a biologia em tópicos, mas na realidade é tudo junto e misturado, tá? O tecido nervoso, ele age em conjunto com o sistema nervoso, perdão, ele age em conjunto com o endócrino, tá? Então, começar a associar as coisas para não estudar a biologia muito estanque, uma coisa separada da outra. Então, aqui nós temos uma bela de uma representação de um neurônio, o núcleo dele, olha, coisa linda aqui, né? É a última fronteira da medicina, da biologia, é o sistema nervoso, certo? Já conhecemos muita coisa sobre o nosso corpo, mas sobre o sistema nervoso a gente conhece muito, muito pouco ainda. Então vamos lá. Muito bem. O sistema nervoso, né, humano, ele é dividido em duas partes. Tem vários tipos de classificação, na realidade, do sistema nervoso. Essa aqui que interessa para a gente aqui nessa aula, tá? Sistema nervoso central, que daqui para frente a gente vai representar por SNC, Sistema Nervoso Central. O Sistema Nervoso Central ele é formado por duas partes principais, o encéfalo, tá? E a medula espinal, sendo que o encéfalo é a parte que ocupa maior volume desse sistema. Qual é a função, as funções gerais do sistema nervoso central, né? Do encéfalo e da medula espinal? Processamento e integração das informações que a gente vai receber do ambiente. E a outra parte do sistema nervoso humano, a gente chama de sistema nervoso periférico, que daqui para frente a gente vai tratar como SNP, Sistema Nervoso Periférico, que é formado pelos nervos e pelos gânglios. Qual é a função do sistema nervoso periférico? A condução de informações entre órgãos receptores de estímulos, tá? Aqueles órgãos, lembra lá que a gente estudou no tecido epitelial, né? Tem órgãos receptores de estímulo. O sistema nervoso central, a condução, né? E os órgãos efetuadores, músculos e glândulas, tá? Então eles vão levar essa informação para os músculos e para as glândulas para poder responder àquilo que recebeu lá no sistema nervoso central. Ok? Muito bem. O encéfalo, tá? Ele tem uma massa, a massa encefálica, ela mede aproximadamente 1,4 kg, tá? Nas pessoas adultas e preenche totalmente a caixa craniana, né? O nosso crânio. Ele está ligado à medula espinal, que é um cordão cilíndrico, que tem cerca de 1 a 1,7 centímetro de diâmetro, tá? E que ele se aloja na perfuração, pelas perfurações da coluna vertebral. A coluna vertebral tem essa função também, né? De proteger a nossa medula espinal, que se conecta ao encéfalo, formando o sistema nervoso central. Tanto do encéfalo quanto da medula partem nervos. O que são nervos? São filamentos esbranquiçados e finos que se ramificam e atingem toda a região do nosso corpo, tá? Então, lá, tanto do encéfalo, observem, quanto da medula vão partir nervos, tá? Que são esses filamentos esbranquiçados. Gânglios nervosos, o que são glândulos nervosos? Glândulos nervosos são aglomerados de células nervosas envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso que ocorre em certos nervos. Tá? Muito bem. Então, aqui nós temos o sistema nervoso central, tá, formado pelo encéfalo, essa região toda que ocupa a caixa craniana aqui, e a medula espinal, que é esse cordão aqui de 1 a 1,7 centímetro. Tá? Então, isso aqui constitui o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos cranianos, aqui, ó, na nossa face, tá? Os nervos raquidianos, tá? Que partem aqui, e os gânglios nervosos, que são aquelas cápsulas que contêm células nervosas protegidas, né,
que são protegidas por aquele tecido fibroso lá, cartilaginoso, o tecido conjuntivo. As células do tecido nervoso. Quando a gente fala de tecido nervoso, geralmente só fala dos neurônios, mas tem outras células que fazem parte do tecido nervoso. Vamos conhecê-las. Então, o tecido nervoso é composto pelos neurônios, as mais conhecidas, e pelos gliócitos. Gliócitos, também chamado de células glias. No passado, a gente chamava essas células de neuróglias. Neuro, todo mundo sabe, né? De nervoso. Os neurônios são células especiais, são as células mais especializadas do nosso corpo. Eles são especializados no quê? Na condução do impulso nervoso. Eles apresentam uma parte mais volumosa, que é o corpo celular, vamos ver isso numa figura, tá? Do neurônio. Desse corpo celular partem inúmeras ramificações, tá? Mas nesse corpo celular vai estar o citoplasma e o núcleo da célula nervosa. Então, do corpo celular partem os prolongamentos, tá? Finos, tá? As neofibras ou fibras nervosas e, em geral, o prolongamento mais longo a gente chama de axônio, em geral. E outros mais curtos que a gente chama de dendritos, ok? Então, o neurônio basicamente é formado pelos dendritos, corpo celular e pelo axônio. Esses conduzem o impulso nervoso em direção, os dendritos, estes, ó, a língua portuguesa aqui, ó, estes, quem são estes? Os dendritos. Eles conduzem o impulso nervoso, tá? Até o corpo celular, e do corpo celular ele vai conduzir até o axônio, certo? Levando para fora do corpo, para aquilo que a gente chama de sinapse nervosa, para um músculo, para uma glândula ou para outro neurônio. Então aqui, o esquema clássico do neurônio, tá? Ele tem aqui em cima essas ramificações, são os dendritos. Aqui o corpo celular, tá? Com todo o citoplasma e o núcleo da célula. E esse prolongamento mais longo, que a gente chama de axônio, tá? Que pode estar revestido por essas células, chamadas células de Schwann, formando o extrato mielínico. Depois a gente vai falar especificamente sobre isso. E aqui as terminações nervosas. Os neurônios, além desse tipo aqui, tem outros tipos aqui. Por exemplo, esse que a gente mostrou para vocês é chamado de multipolar, porque eles têm vários dendritos aqui em cima e o axônio, tá? Aqui nós temos um tipo de neurônio que é chamado de bipolar. Só tem essa ramificação aqui do dendrito que se ramifica, mas é um só, tá vendo aqui, ó? Ela que se ramifica, a ramificação da ramificação, tá? E uma aqui para o axônio. E esse neurônio aqui, que ele é chamado de pseudo-unipolar, tá? Ele só tem uma ramificação. Dessa única ramificação, parte uma formando o dendrito e outra dando o pseudo, formando o axônio, tá? A gente vai ver esse neurônio aqui também, daquilo que a gente chama de ato reflexo no arco reflexo. Beleza? Essa aqui é a célula responsável pela produção do extrato mielínico, chamada de oligodendrócito, que é uma célula glia, uma neuróglia, ok? Quanto à fisiologia, tá? Como é que os neurônios são classificados? São classificados em 3 tipos básicos. Nós temos os neurônios sensitivos, também chamados de sensoriais ou aferentes. Como o nome diz, ó, sensitivo, é o que sente, tá? Quando você leva uma picada de uma agulha, foi através do neurônio sensitivo. Eles vão conduzir o impulso nervoso dos órgãos dos sentidos e de células sensoriais para o sistema nervoso central, tá? Processar essa informação e responder depois. Os neurônios motores, motor, movimento, tá? Eferente, são aqueles que conduzem o impulso nervoso do sistema nervoso para os órgãos efetuadores. Como eu disse anteriormente, um músculo, uma glândula, geralmente. E o último tipo são os neurônios associativos ou interneurônios. Eles localizam-se, eles têm uma localização específica, tá, galera? Esses neurônios. No encéfalo e na medula espinal, só existe aí.
e fazem a conexão entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Beleza? Essa figura, prestem bem atenção porque ela é bastante cobrada em prova. Aqui é a representação do homem que recebeu aqui, vamos supor, uma picada, uma chama de uma vela, tá? E ele vai receber isso lá na sua pele. Lembra das terminações nervosas aqui que tem aqui, certo? Então, aqui vai estar o dendrito, presta atenção, aqui na pele vai estar o dendrito do axônio sensitivo, do neurônio sensitivo, tá? Então, ele vai conduzir esse impulso nesse sentido, do dendrito para o corpo celular. Aliás, o corpo celular, e vai sair através do axônio, já dentro da medula espinal. Aqui é a medula espinal. Tá? Aqui é a medula espinal. Aqui é a medula espinal. Apanhando um pouco aqui com esse apontador, mas tudo certo. Tá? Então, observe que do neurônio sensitivo, dentro da medula só tem o dendrito, o axônio. Tá? O axônio do neurônio sensitivo. Tá? Aqui dentro da medula tem esse neurônio associativo que vai receber a informação do neurônio sensitivo através do dendrito, vai passar para o corpo celular, que vai passar para o axônio. Todo ele está localizado dentro da medula espinal. E vai passar a informação para o dendrito do neurônio motor. Do neurônio motor, que está dentro da medula, está o dendrito e o corpo celular. Tá? O axônio do neurônio motor, ele está fora da medula espinal. E ele vai responder ao estímulo lá no músculo, pedindo para o sujeito tirar o braço, tirar a perna, se afastar dali, porque está causando algum incômodo nele. Esse caminho todo aqui chama-se arco reflexo. Tá? A resposta do nosso corpo ao estímulo, a gente chama de ato reflexo. Aquele patelar, que o médico coloca a gente na maca, bate com o martelo no joelho, nossa perna sem movimento, sem a gente mandar. Ou da pupila dos olhos. Aquilo é o ato reflexo. Isso aqui é o arco reflexo. Ok? Localização dos neurônios no sistema nervoso. A maioria dos corpos celulares dos neurônios localizam no encéfalo e na medula espinal. Corpo celular. Tá? Os poucos corpos celulares de neurônio fora do sistema nervoso central ficam agrupados em pontos específicos de certos nervos, formando os gânglios nervosos. Então, o corpo celular ou está dentro do encéfalo e da medula, ou está dentro de glândula nervoso. Tá? Uma coisa importante aqui é a localização da massa encefálica cinzenta, ou massa nervosa cinzenta e branca. Tá? Na medula espinal, por fora, está vendo aqui a medula espinal? Tá? Medula espinal, por fora está a massa branca, que é a parte do axônio. E mais internamente está a massa cinzenta, que é do corpo celular. Tá? No encéfalo é o contrário. A massa cinzenta fica por fora, na periferia, e a massa branca, que é a parte do axônio, fica por dentro. Por isso, temos que ter muito cuidado com o nosso encéfalo. Por quê? Porque a parte mais importante, que é o corpo celular, está mais externamente. Qualquer pancada aqui pode prejudicar o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, lembra de por exemplo, lembra na medula, cinzento dentro, branco fora. Se quer saber como é no encéfalo, é o contrário da medula, ou seja, cinzento fora e branco dentro. Tá? Muito bem. Os gliócitos ou células glias são componentes do tecido nervoso. Tá? E são 3 tipos. Tá? Qual é a função dessas células auxiliares? Elas vão envolver, proteger e nutrir os neurônios. São células auxiliares aos neurônios. Os neurônios são as células the best of the best do sistema nervoso. Esse aqui é o staff dele. Tá? Um tipo de gliócito, de célula da glia, chama-se astrócitos. Como o nome indica, parece um astro. Então, são formados, são os gliócitos de maior tamanho, tá? Maior volume em termos de célula, grande número de prolongamento citoplasmático.
Qual é a função dele? Estabelecer uma ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo. Uma ponte nutritiva, tá? Os astrócitos dão sustentação física ao tecido nervoso e participa, quando possível, da recuperação de lesões que acontecem aí. Então, astrócitos são essas células maiores aqui, que estão ligando o vaso sanguíneo ao neurônio, tá? Esses oligodendrócitos, já falei para vocês, produzem o extrato mielínico e as micróglias que fazem a fagocitose. Vamos ver aqui detalhadamente. Os oligodendrócitos presentes no sistema nervoso central, cuidado, tá? Oligodendrócito do sistema nervoso central são células menores que os astrócitos com menor quantidade de prolongamento, tá? Certos prolongamentos especiais dos oligodendrócitos enrolam sobre a neurofibrila do sistema nervoso central e vão formar aquilo que a gente chama de extrato mielínico ou bainha de mielina, que vai proteger o neurônio, tá? E ajudar ele a desempenhar a sua função. As células de Schwann têm uma função semelhante aos oligodendrócitos, tá? Mas elas estão no sistema nervoso periférico, tá? E elas vão fazer, então, aquele extrato mielínico no sistema nervoso periférico, tá? Ajudar o neurônio a desempenhar a sua função, mas fora do sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico. As micróglias são pequenas células com pouco prolongamento, tá? Muito ramificada, e a função dela é fagocitar dendritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Muito bem. Depois de ver os tipos de células do tecido nervoso, vamos representar aqui a propagação de um impulso nervoso sem a bainha de mielina. Então, ele vai sendo feito passo a passo. Aqui entra em ação aquela coisa que a gente estudou lá na citologia, no transporte ativo, bomba de sódio e potássio, aquilo que a gente chama de polarização e despolarização do neurônio. Então, ele vai passo a passo. Isso aqui há um gasto excessivo de energia e não é muito eficaz. Em contrapartida, existem os neurônios que têm o axônio envolvido por esse extrato mielínico, tá? Esses aqui, a gente diz que é do tipo saltatório, a transmissão do impulso nervoso é do tipo saltatório, tá? Tem esses nós aqui, antigamente chamados de nós de Javier, né? Hoje são chamados de nós neurofibrosos, e isso faz com que a condução do impulso nervoso seja muito eficaz, porque não precisa correr todo o axônio, ela salta, ok? A sinapse nervosa, quando o impulso atinge a extremidade do axônio, ele precisa ser transmitido para outra célula. Em geral, pode ser um outro neurônio, ou uma célula muscular, ou uma glândula, tá? Essa região de proximidade entre duas células vizinhas, a gente chama-se de sinapse, tá? Do grego, ação de juntar, tá? As substâncias que fazem a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro, a gente chama de neurotransmissores. Entre eles, a gente destaca a acetilcolina, que também age como hormônio, a adrenalina, hoje chamada de epinefrina, a noradrenalina, hoje é chamada de norepinefrina, a dopamina, a serotonina. Então, galera, esses são as principais neurotransmissores. Se conhece muitos outros neurotransmissores, mas esses são os mais importantes. Com essa aula, a gente encerra o tema de histologia, certo? Estudamos o tecido epitelial, com suas funções de revestimento e glandular, o tecido conjuntivo, propriamente dito, tecido conjuntivo especializado, demos uma ênfase especial ao tecido sanguíneo, depois estudamos os 3 tipos de tecidos musculares e, finalmente, agora o tecido nervoso, tá? Estudem bem, acompanhem pela apostila, assistam às aulas, façam exercício e, em caso de aparecer qualquer tipo de dúvida, nos procure. Estudem com afinco que, praticamente certeza, uma questão sobre esse tema pode aparecer na prova. Fiquem em casa, fiquem bem e sucesso! Até o nosso próximo encontro para falar sobre reprodução. Falou, galera! Bye, bye! Tchau, tchau!